Olá, bebês! Tudo bom? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre oratória, dicas para advogados falarem bem em público. Antes da gente começar, eu vou te pedir para curtir esse vídeo, se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito e me seguir lá nas redes sociais se você ainda não me segue por lá. Entra no meu site também, se cadastra para receber algumas notícias exclusivas aí relacionadas a dicas jurídicas e de empreendedorismo. Dizem por aí que um dos maiores medos da humanidade é o medo de falar em público, maior até do que o medo da morte. E por que será que as pessoas têm tanto medo, de falar em público? Eu acredito sinceramente que seja o medo do julgamento dos outros, O medo de não agradar, o medo de não ser o melhor que você pode ser, o medo de não passar a mensagem da forma como você realmente gostaria, de ser mal interpretado, entre outros. Eu achava que eu sabia realmente falar até ter que falar, porque uma coisa é você se comunicar com o cliente, ou fazer uma audiência, aquela coisa que cai no dia a dia. E outra coisa diferente é quando realmente você tem que se comunicar com um público maior, quando você tem que preparar um material de um momento que você vai falar por bastante tempo. Isso pesa um pouquinho mais. Apesar de ser realmente muito diferente a parte online da parte prática, da parte do mundo real, você conversar com pessoas ao vivo, você ter o contato direto com elas é realmente muito, eu diria até melhor, mas também é mais difícil do que você gravar as coisas virtualmente, mas gravar virtualmente é terrivelmente difícil no começo. Eu não me esqueço do primeiro stories que eu fiz no Instagram, eu não tive coragem de mostrar minha cara, eu tinha vergonha, porque eu tava fazendo um comentário sobre um livro e eu tinha vergonha de falar, só da minha voz, então isso é absolutamente normal. A gente tem vergonha da nossa imagem, a gente tem vergonha da nossa voz e a única dica para superar isso tudo é praticar. Meu primeiro vídeo que eu fiz eu odiei, inclusive eu vi um stories esses dias da Jéssica do Responde Direito falando justamente sobre isso, umas dicas para gravar vídeo, e ela falou que os vídeos dela ela odiava, ela chegou a chorar e tudo, e a mesma coisa aconteceu comigo. Então, pra gente ver que não isso acontece com todo mundo, Quando chegou o momento de eu falar realmente para um público maior, eu procurei estudar realmente técnicas mais aprofundadas de oratória. E nessas técnicas, o que eu posso passar aqui para vocês de forma rápida é no sentido de controlar o emocional, porque a gente tem que estar com o emocional realmente muito bem equilibrado pra gente falar em público, porque a gente vai ficar com um nervosismo enorme, É absolutamente normal. Respirar, Respirar, tentar se acalmar. Então, uma coisa que me indicaram pra isso e que dá super certo comigo é chegar cedo ao local do evento que você vai falar, Então, se for para uma audiência, chegue cedo na audiência, assista a audiência anterior. Se for numa palestra, chegue cedo ao auditório. Você começar a olhar para as pessoas, identificar rostos que você entende que sejam amigáveis, rostos de pessoas. Olhe ao seu redor, vá se ambientando realmente com o local que você vai falar em público e tente entrar numa energia de calma, Conversar, descontrair, sentir que aquilo ali é uma coisa normal. Isso vai te ajudar bastante a controlar o emocional. A segunda coisa extremamente importante é planejar o que você vai falar. Dizem que os momentos mais importantes daquele discurso é o início e o fim. Não que o meio não seja importante, mas o meio é o desenvolvimento, Então você pode falar coisas diferentes, de repente usar palavras que você não previu. Eu odeio decorar. Decorar pra mim não dá certo, porque se eu decoro uma palavra e acabo falando outra, eu me perco completamente. Então eu prefiro entender a mensagem que eu quero passar e treinar. Treino de várias formas diferentes, porque é o que vai saindo naquela hora, Então eu treino a ideia, do que eu quero falar. E às vezes eu vou aperfeiçoando aquilo, mas o início e o fim eu decoro, praticamente decoro, porque são coisas um pouquinho mais curtas, mas que você realmente tem que ter na sua cabeça aquela mensagem perfeitamente para você conseguir causar o impacto que você quer.
né, que é o impacto de prender a atenção das pessoas no início e o impacto de causar uma impressão positiva do seu discurso no final. E o desenvolvimento a gente consegue ali, né, no momento que a gente está falando, se virar, mas eu tenho que ter planejamento. Eu treino milhões de vezes o mesmo discurso e as primeiras vezes não sai. Você tenta falar e não sai. Você demora 1 hora treinando e não sai. Isso é absolutamente normal. Outra coisa super importante, pelo menos que me ajuda muito no momento de falar em público, que é identificar pessoas, rostos que sejam amigáveis, apoiadores, pessoas que olhem pra mim, que eu vejo que estão concordando com o que eu tô falando, que estão gostando da minha palestra, do meu discurso. Então eu procuro me apoiar nessas pessoas, olho pra elas, procuro assim uma carinha fazendo um positivo, alguém fazendo assim, né? Então, pra mim isso é muito importante porque eu tenho motivação pra continuar. Então, eu sempre procuro esses rostos aí no meio da plateia pra poder conseguir prosseguir com a minha palestra, com o meu discurso. Outra coisa importante é a gente entender que aquelas pessoas estão ali porque acham que a gente pode agregar alguma coisa a elas. Então, a gente não tem que se sentir diminuído, não tem que achar que aquelas pessoas querem que a gente falhe, que a gente erre, porque não. Com certeza, o público que foi te assistir é composto de pessoas que querem realmente te ouvir, que acham que você vai agregar algum valor a elas. Então, isso tudo é importante para ajudar a equilibrar também o nosso emocional. E outra dica que eu dou para qualquer pessoa que queira começar a falar em público é realmente comece tentando fazer isso só você no mundo digital. Grave stories, grave vídeos pro YouTube. Se você não quiser postar, não poste, mas eu acho que é uma ótima forma de você começar esse treinamento. Eu sou uma pessoa que falo extremamente rápido na minha vida normal, com pessoas que eu tô conversando, amigos, colegas, eu falo rápido e eu falo assim meio sem respirar, porque eu gosto de falar muito. E isso acaba me prejudicando também um pouco, tanto nos vídeos quanto nas palestras. Então, outra dica importante é respirar e falar pausadamente, porque quando você começa num fluxo de falar, você acaba não respirando, aí você perde o ar no meio da palestra e você acaba perdendo o raciocínio. Isso também não é legal. Uma dica também é tentar falar de forma contínua. Às vezes as palavras elas desaparecem da nossa cabeça e a melhor alternativa para superar isso é falar como se você estivesse conversando com um amigo mesmo, com uma pessoa do seu dia a dia e buscar outra palavra que vá atender isso. Se você atropelar a palavra, fala de novo, que eu acho que isso é a solução. Outra dica é com relação ao vocabulário. Evite usar palavras de baixo calão, gírias. Naquele momento que você está se comunicando, a energia das pessoas ela também tá junto com a sua energia. Então tente manter sua energia alta, use palavras que as pessoas vão entender, use um vocabulário simples. Eu costumo usar muito vocabulário local, né? Assim, eu sou baiana, então eu uso às vezes gírias, eu gravo um vídeo e aí alguém fala assim comigo, meu Deus, será que as pessoas vão entender o que é isso que você falou? Porque é uma expressão muito particular da região, às vezes a gente realmente não percebe isso. Então, se eu falar alguma coisa aqui que vocês não entenderem, me perguntem. O que eu aviso pra vocês, ensino pra vocês o que significa na Bahia. E pra finalizar, pratiquem muito, treinem o tempo todo aquela palestra, façam várias vezes, porque a prática leva à perfeição. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e que saiam por aí praticando bastante e aperfeiçoando as suas técnicas de oratória. Até os próximos vídeos!